Olá família, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. A pandemia continua sendo um problema global. As pessoas continuam a se infectar e pessoas cada vez mais jovens estão se complicando. A vacinação anda a passos muito lentos e não é só esse o problema. Há o surgimento de novas cepas e de novas variantes cada vez mais contagiosas. Por isso mesmo é muito importante estar muito atento ao nosso sistema imunológico. E eu recebo muitos questionamentos lá nas minhas redes sociais. Moacir, existe alguma maneira de reforçar o sistema imunológico? Vitamina C funciona? Vitamina D? Zinco? Existem suplementos e vitaminas que podem reforçar essa nossa imunidade? Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Eu vou trazer para vocês 6 suplementos que tem sim um efeito muito interessante no reforço da imunidade. Vou trazer alguns artigos científicos, vou trazer a maneira de tomar e as doses desses suplementos. Então, já dá um joinha nesse vídeo, pessoal, já dá um like, peço que vocês compartilhem e gostaria que você comentasse abaixo. Como anda a sua imunidade? O que você tem feito para reforçar a sua imunidade? Coloque aí nos comentários abaixo. Bom, antes de falar sobre os suplementos, e sim, eles são importantes para a nossa imunidade, eu vou dar para você aqui 3 dicas simples de seguir, não custa nada e vai melhorar e melhorar muito a sua imunidade. A primeira delas é, nesse momento, pelo menos nesse momento, passe a comer comida de verdade. Evite alimentos industrializados, alimentos com muito açúcar, refrigerantes, álcool. Esses alimentos são muito inflamatórios e muito cheios de gordura hidrogenada e açúcar e produtos artificiais. Isso vai inflamar o seu corpo e esse açúcar aumenta a sua glicemia, que é um fator de risco para a complicação dessa síndrome. A maioria das pessoas que estão se complicando estão com a glicemia alta. Então, nesse momento, pessoal, comida de verdade. A segunda dica, evite o estresse. Eu sei que você vai falar, mas assim, como evitar o estresse num momento como esse? Às vezes é até impossível, mas é preciso que você evite ao máximo discussões desnecessárias, filmes violentos e noticiários violentos, principalmente à noite. Evite, porque você precisa ter uma boa noite de sono. Evitar o estresse e dormir bem reduz seu cortisol, porque o cortisol alto derruba a sua imunidade. Então a segunda dica é, evite o estresse, durma cedo e durma pelo menos 7 a 8 horas por noite. A terceira dica é pratique exercícios moderados. O exercício reduz o cortisol, melhora a sua imunidade, faz com que você durma melhor, principalmente se for feito ali na parte da manhã. Então o exercício moderado melhora muito a sua imunidade, mas moderado. Nesse momento o exercício muito intenso pode ter o efeito contrário. Ele pode aumentar seu cortisol e reduzir a sua imunidade. Então exercício moderado. Muito bem, então vamos aos suplementos. Moacir, qual suplemento você acha que é o mais importante? Bom, o mais importante, na minha opinião, é a vitamina D. Por que a vitamina D? Porque na maioria das pessoas ela está muito baixa, porque nós não pegamos mais sol. O ideal é ficar entre 60 e 80 nanogramas por decilitro, que sai lá no seu exame de sangue. E ela é o imunomodulador mais estudado. O que é um imunomodulador? O imunomodulador, quando nós sofremos um ataque, uma infecção, o nosso sistema imunológico precisa responder de forma rápida e eficiente. E a vitamina D entra em vários momentos para tornar essa resposta rápida e eficiente. Mas não é só isso. Ela também evita uma resposta imunológica exagerada, por isso que ela é imunomodulador. Ela estimula o ataque quando precisa, mas ela acalma o nosso sistema imunológico quando precisa. E essa reação exagerada do sistema imunológico é que agrava os quadros dessa doença. Exatamente o fenômeno conhecido como tempestade de citocinas. E se você tem níveis adequados de vitamina D, ela diminui essa tempestade de citocinas, diminui o quadro inflamatório e evita que você se agrave. Então, é muito importante níveis adequados de vitamina D. Depois nós temos a vitamina C, que é o ácido ascórbico. A vitamina C, pessoal, ela é importantíssima nos primeiros momentos da nossa defesa. Linfócitos, neutrófilos, monócitos têm
níveis de 50 a 100 vezes maior de vitamina C dentro dessas células do que no plasma sanguíneo. Olha a importância da vitamina C, do ácido ascórbico. Então, níveis adequados de vitamina C são fundamentais. E a vitamina C precisa ser consumida todos os dias, porque ela é hidrossolúvel. Ela se perde muito facilmente na urina. Então, todos os dias precisamos consumir vitamina C. E não é essas dosagens ridiculamente baixas que tem aí nesses multivitamínicos. Pessoal, no final desse vídeo eu vou falar sobre doses, tá? É preciso doses realmente eficientes de vitamina C. Então, a segunda vitamina é a mundialmente conhecida vitamina C. Nossa avó já dizia, para gripe, vitamina C. E ela tinha razão. Depois nós temos um mineral que é o rei dos minerais, o mais importante, não só para a imunidade, mas para uma série de funções do nosso corpo e que nós estamos com baixos níveis, principalmente aqui no Brasil, por causa da nossa água, que é o magnésio. O magnésio, pessoal, ele modula o IL-6, o NF-κ-beta e todos os mediadores, as citocinas inflamatórias. Lembra que eu falei lá que o problema da doença é uma reação inflamatória exagerada? Pois é, o magnésio entra exatamente modulando essa reação exagerada e é importante também na atuação dos monócitos, dos macrófagos. Então, ela faz com que os macrófagos tenham uma atuação muito mais eficiente naquele primeiro momento ali da infecção. Então, o magnésio é outro mineral fundamental para uma boa resposta imunológica. Depois nós temos um mineral que vem sendo muito falado, principalmente para essa doença, que é o zinco. Isso mesmo, pessoal, o zinco aumenta a capacidade dos linfócitos. Os linfócitos são a primeira linha de defesa do nosso sistema imunológico. E se você tem uma alimentação muito rica em grãos, o que são grãos, Márcio? Arroz, feijão, principalmente pão, macarrão, o trigo, tá? Milho, você tem a própria aveia, tudo isso são grãos. Se você se alimenta de muitos grãos, esses grãos têm fitatos. E esses fitatos prejudicam a absorção de zinco lá no nosso intestino. Então, se você come muitos grãos, provavelmente você está com baixos níveis de zinco. Então, é importante fazer a suplementação de zinco. Tanto o magnésio que eu falei antes, como o zinco, precisam ser na forma quelada, tá, pessoal? Quelada. Não adianta usar sulfato de zinco, óxido de zinco, isso não absorve quase nada. É preciso ser na forma quelada, o magnésio também precisa ser na forma quelada. E um outro mineral que é importante junto com o zinco, é obrigatório, quem faz suplementação de zinco precisa fazer desse mineral, que é o cobre. O cobre é preciso ele estar sempre junto com o zinco, porque um é codependente do outro e um depleta os estoques do outro. E é preciso fazer essa suplementação na proporção de 16:1. O que é 16:1? É 16 partes de zinco de uma parte de cobre. Também precisa ser quelado esse cobre para melhorar a absorção. O cobre é muito importante na maturação dos tecidos linfóides. É aquela ordem inicial, existe uma infecção, precisamos da defesa, o cobre entra nessa maturação dos tecidos linfóides. Então, outro mineral fundamental e que precisa ser usado junto com o zinco é o cobre. E finalmente, pessoal, probióticos. O nosso intestino é a primeira barreira de defesa do nosso corpo. A maioria, pouca gente sabe disso, a maioria do nosso sistema imunológico está presente lá no nosso intestino. E os soldados que protegem o nosso intestino são os probióticos, são bactérias boas. E o que está acontecendo hoje em dia? Muita alimentação inflamatória, muito glúten, muito açúcar, muita comida porcaria, isso está detonando a nossa flora e o nosso intestino está sem defesa. Então é importante repor essas defesas do nosso intestino e os probióticos, são essas bactérias boas, entram exatamente nessa linha de frente. Aí você vai me perguntar de doses, mas doses. Eu pedi para desenvolver uma fórmula que tem todos esses suplementos que eu falei para vocês. Eu vou pedir para deixar o link, lá vai ter as doses, tá, pessoal? Lá vai ter as doses. Mas se posso fazer em farmácia de manipulação? Até pode, mas é muito importante que os minerais sejam quelados, que façam as dosagens de correção
corretas, que muitas farmácias de manipulação fazem a dosagem, a correção errada desses minerais quelados. É preciso de cobre elementar, magnésio elementar, zinco elementar, é preciso fazer a correção. Então, é preciso ser uma farmácia de manipulação muito boa. Então, eu vou pedir para colocar de novo o link aonde tem as doses e a farmácia da onde eu compro, tá, pessoal? Essa farmácia é onde eu faço meus medicamentos, vai aparecer o link aí. E outros 2 suplementos que eu também considero importantes são o ômega 3 e o complexo B. O ômega 3 porque o EPA, que é um dos ômegas, que é o ácido eicosapentaenoico, ele é responsável exatamente pela função anti-inflamatória. Então aquela reação exagerada do sistema imunológico é regulada pelo ômega 3. E nós estamos consumindo muito ômega 6, que é pró-inflamatório, que inflama. É preciso consumirmos ômega 3. Eu recomendo suplementação de ômega 3 para quase todas as pessoas, tá? Não só pela questão da imunidade, mas para proteger o coração, melhorar a atividade cerebral, é fundamental. E o complexo B, principalmente ali a vitamina B6 e a vitamina B12, que são fundamentais como cofatores na reação inflamatória e também na modulação do sistema imunológico. Ok, pessoal? Pessoal, espero que tenha sido útil esse vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. As doses eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você tiver no Instagram, vai estar aí nos meus destaques. Lá você vai ver a fórmula para reduzir para melhorar a imunidade e lá tem as doses, ok? Se você não é inscrito nesse canal, pessoal, paga nada não, tá? Basta clicar em inscrever-se, não esquecer de marcar o sininho, não esquecer de marcar todas. Um grande abraço, pessoal, até a nossa próxima conversa.